A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, para todos, o Filho de Deus, o nosso Deus poderoso, maravilhoso, amado, que nos ama, que enviou para a terra o melhor que Ele tinha, o seu Filho Jesus de Nazaré, onde Ele deu a sua vida por mim, por você, pelos nossos familiares, por toda a humanidade na cruz do Calvário. E quem o aceita como único, suficiente Salvador da sua vida, tem a maior riqueza da vida humana, que é depois que sai dessa terra e morar no céu de glórias, ter o nome escrito no livro da vida. Essa é a maior riqueza que o ser humano tem. O nosso Jesus poderoso, que cura, que liberta, que transforma, que opera milagres e maravilhas, que salva e que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje, sempre e eternamente. O poder da posição. A posição é algo extraordinário, poderoso, grande, que é dado a indivíduos na terra. Muitos indivíduos têm posição e a posição está em todo segmento da sociedade. Cada segmento do globo terra, pessoas tomam posições que lhes são capacitadas, pessoas estão sobre posições que irão abençoar vidas, pessoas, trazer transformações nas comunidades, nos países, em continentes, no mundo, em toda a sociedade. A posição ela é muito poderosa. Ela legitima aquele que está qualificado para estar em tal ponto de posição. A posição mostra quem é, ela identifica quem é a tal pessoa que está em posição. E as pessoas que são aquilo que elas são, observam, veem e atendem a pessoas que estão sobre posições. A posição é algo muito poderoso, ela traz um poder grande, natural humano, e legitima tal indivíduo que ocupa tal posição. Ela é transformadora, ela é poderosa, ela transforma o ambiente, ela mostra quem é tal pessoa que está sob posição, e essa pessoa será um agente de influência na sociedade que ele faz parte, no seu meio ambiente, no seu estado, na sua cidade, no seu país e no mundo. A posição ela é dada por Deus, permitida por Deus, e Deus abençoa pessoas que Ele coloca em posição. A posição ela é muito poderosa. Ela é um agente abençoador do planeta Terra. Indivíduos estão em ambientes de posição. E a posição traz legitimidade em observar, entender e compreender quem é tal pessoa e a posição que ela está e o poder natural humano que é permitido por Deus que ela vai exercer. A posição ela é poderosa, ela existe e ela traz influência e abençoa. Quando ele entra numa sala cheia de ovelhas, ele não precisa se auto-anunciar quem ele é. A sua presença natural humana muda automaticamente o ambiente que ele está. Ele não precisa se mostrar, se anunciar. O ambiente entende e compreende onde estão as ovelhas, quem o leão é e qual é a sua posição. E a posição do leão, ela muda o ambiente onde tem ovelhas e onde está também todos os animais do reino animal. Porque o leão, ele traz sobre a sua pessoa o que leão representa, a posição maior, a posição que está acima das posições, quando ele está em ambiente no reino animal. Porque simplesmente ele é o leão, o rei do mundo dos animais. Isso é sobre posição. Ele não precisa anunciar quem ele é. Pessoas de posição não precisam anunciar quem elas são. Simplesmente elas são. E os ambientes onde pessoas de posições chegam e se fazem presente, automaticamente esses ambientes são mudados pela posição das pessoas, de indivíduos que estão em certas posições. Não precisa se anunciar, o ambiente já sabe, já reconhece, atende e entende a posição daquele que está em tal posição. Eu quero ler aqui a Bíblia, a palavra do Senhor, que é meu livro de regra de fé e vida, e falar da história de um homem que foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo, que passou anos e anos e anos longe da casa de seu pai, que o seu pai foi enganado pelos seus irmãos sobre a sua morte. Esse homem é José, um homem hebreu
que foi vendido pelos seus irmãos e foi parar lá nos domínios do faraó e se tornou o governador do Egito. Ele não foi governador porque ele não era egípcio, ele era hebreu. E ele resolveu o problema da fome do Egito, das cidades 5 vizinhas e da sua família. Porque Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Deus mostra a José em sonhos o seu futuro. E ele relata aos seus irmãos. Vamos ler aqui a palavra de Deus que fala de José, o governador do Egito. Ele não era egípcio, ele era hebreu. Mas Deus, que é o dono da terra, pega um homem, um indivíduo, que era de um país e se torna governador de outro país. Ele não foi o dono, porque ele não era egípcio, ele era hebreu. Vamos ler a palavra do Senhor. Estou aqui com a Bíblia, meu livro de regra de fé e vida. Aqui é Deus falando de Gênesis e Apocalipse, poderosamente, através da sua santa, poderosa palavra. A palavra do seu Deus diz, lá em Gênesis 41, do 38 até o verso 42. Vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis 38 diz assim a palavra do Senhor. Aqui foi quando José estava no Egito. E diz Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus. O Faraó reconhece que Deus é na vida de José. Depois disse Faraó, 39, a José. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço. Deus honrou José. A promessa que Deus fez a José, lá no passado, através dos sonhos que ele relatou para os seus irmãos, Deus cumpriu na vida de José. Os irmãos de José o venderam, o julgaram, ficaram com inveja de José. Mas Deus, que tinha algo com José, é fiel e foi fiel para cumprir aquilo que ele tinha na vida de José, como ele é fiel para cumprir na vida de qualquer um. Inclusive você que está me vendo aqui através desse vídeo, se você servir a Deus, for obediente a Deus e fiel a Deus, ele fizer uma promessa, porque ele faz promessa, ele sempre tem o melhor para mim e para você, ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu, se você for fiel a Deus. Então José está em um ambiente de posicionamento. Ele é o homem atrás do faraó, a pessoa atrás do faraó, com mais poder em um país estrangeiro que não era a sua nacionalidade e nem o seu país. Porque Deus é fiel. José foi fiel a Deus desde o momento que ele foi vendido, através de seus irmãos, até chegar no palácio, nos domínios do Egito. E ele se tornou um governador, ambiente de posição. Ele solucionou, através do poder de Deus na sua vida, a fome no Egito, nas cidades 5 vizinhas e da sua família. E ele teve uma vida vitoriosa, abençoada e grande. E José se torna governador do Egito porque Deus é fiel. Ele resolve o problema da fome do Egito, ele resolve o problema da fome das cidades 5 vizinhas, dos países e de sua família. E lá em Gênesis 47, quando ele se encontra com seus irmãos, e os seus irmãos o reconhecem, ele perdoa os seus irmãos pelo ato que seus irmãos tinham feito com eles. E ele diz: não foi vocês que me enviaram para cá. Ele reconhece que todo o trajeto da sua vida foi Deus que me trouxe para aqui. E ele se tornou um governador, ambiente de posição, ambiente de privilégios, de influência, ambiente de abençoar, de transformar, ambiente de fazer uma nação crescer, um país crescer, uma cidade crescer. Isso é a posição. A posição é como um oceano. Todos os dias ela está presente na praia. E as areias da praia estão dependentes daquele que toma posição. Pessoas e pessoas dependem de pessoas que se posicionam. É como um oceano. Ele vai e vem, mas ele está presente todos os dias, 24 horas, trazendo a sua influência, seja através das marés, através das ondas, seja através de qualquer circunstância que a praia receba dos oceanos. O oceano ele tem posição,
sobre todo o globo terra. E as areias, as praias de todo o globo terra estão perante a posição do oceano, através da grandeza do oceano, através do que o oceano traz para as areias das praias, embelezar as praias e trazer um movimento sobre todos os lugares, todos os oceanos que ele deságua. Porque é a posição que legitima cada ser humano. A posição que mostra quem é e quem realmente é e quem permanece sendo. Quem influencia, quem dita, quem regula, quem transforma, naturalmente falando, quem traz transformação no ambiente. Quando eu falei quem transforma, é aquele que transforma o ambiente através da sua influência, da sua posição. Que traz o conhecimento, a educação através do conhecimento para uma cidade, um estado, um país. Que regula as leis humanas, naturalmente falando, através da posição de um homem. Todo indivíduo e uma mulher, todo indivíduo que está em posição, ele é um agente transformador de uma cidade, de um país, de continentes e regiões. Uma verdadeira influência não vem apenas do que só você faz, mas flui naturalmente sobre o que você se tornou. José, ele exerceu o cargo de governador. José era ele mesmo. Deus apresenta José no passado, mostrando o futuro, e no futuro Deus apresenta a José mesmo, um governador. A sua influência ela é muito importante. A influência ela não vem de persuadir, de destruir, de danificar vidas. Isso não é exercer influência sobre quem está em posicionamento. A influência natural, verdadeira, ela é como a gravidade. Ela traz, ela abre espaço, ela ajuda, ela abençoa, ela organiza, ela traz a organização onde tem desordem. Ela segura o peso dos ambientes, porque ela tem a capacidade de sustentar o peso dos ambientes, assim como a gravidade sustenta o peso do planeta Terra. O poder da posição de um indivíduo em tal posição, ele sustenta naturalmente, através da sua ação, os ambientes. Ele traz conhecimento, transformação. Ele traz evolução nos ambientes. E os ambientes giram, humanamente falando, sobre a influência daquele que Deus permitiu estar em uma posição. Porque a posição é um ambiente poderoso. Ele é transformador. Quem está em ambiente de posição e que influencia esse ambiente, persuadindo, agredindo, denegrindo, não está exercendo naturalmente a forma como a pessoa está em uma posição e tem que se permitir ser em um ambiente. Se você permite ser quem você é naturalmente sobre a sua influência natural, você vai fluir tranquilamente o seu posicionamento nos ambientes. E os ambientes irão agradecer, porque você vai usar com ternura, com sabedoria e com entendimento, e não persuadindo, forçando e agredindo pessoas no ambiente que você está sobre posicionamento. Quem se posiciona agradavelmente, quem se posiciona dobrando o joelho, entregando a Deus ambientes, orando, buscando a Deus, pedindo primeiramente para Deus abençoar, trazer o conhecimento, o entendimento, para Deus abençoar através da sua mão poderosa, aquele que está em posição vai ter sucesso, vai ter vitória e vai abençoar a sua vida, a sua família e demais, onde ele está colocado em posição nos ambientes da vida. Isso, o imã não se esforça para atrair o mental, ele simplesmente atrai naturalmente. Os metais vêm ao encontro do imã e o imã ele domina os metais. Quando você coloca um imã em um ambiente de metais, os metais vêm ao encontro de um imã. E a influência do imã faz com que os metais vivam acoplados no imã. Para onde o imã for, o metal também vai. E influenciar naturalmente é como o imã.
Você não precisa persuadir, não precisa forçar, não precisa denegrir, não precisa trazer um ambiente destrutivo, mas abençoar, transformar. Porque automaticamente a influência daquele que está sobre um posicionamento, que está em posição, que está numa posição acima, a sua influência, o seu modo de ser natural, exercendo a sua capacidade, vai atrair e trazer pessoas que através do seu modo de agir, pela sua posição, vai permitir que essas pessoas sigam para onde eles forem, até o momento que elas desejarem estarem com tal pessoa, devido aos segmentos que ela faz e à sua posição. A posição é muito importante, ela é como um imã. Ele não atrai os metais, automaticamente os metais vão ao encontro do imã. E onde o imã for, os metais, eles vão direcionados pelo imã. Isso é fluir, naturalmente é uma influência, e a influência está impregnada sobre o posicionamento. Ela está no posicionamento. Toda pessoa, todo indivíduo que está em um ambiente de posição, ele exerce influência. E exercer influência não é trazer danificação, não é forçar, não é danificar, é abençoar, é transformar, é trazer o conhecimento sobre o que é certo, mostrar o que é errado, e entender e compreender o seu posicionamento e trazer uma boa influência sobre aquelas pessoas que são influenciadas, estão acompanhando aqueles que estão em certos ambientes e pontos de posição. Porque a posição é poderosa. Ela é eficaz, assim praticada de uma forma correta. Pessoas perdem posições porque exercem mal suas posições, fazem errado, pecam, são destrutivos, são danificadores, não autodenominam a sua posição, não trazem boa influência, vêm para danificar, para destruir e não para abençoar sobre o ambiente que está. Muitas pessoas estão pressionando quando deviam estar se posicionando. E muitas pessoas perderam as suas posições pela sua arrogância, pela sua soberba, pela forma errada de gerir, pela forma erradíssima de administrar, de gerenciar a sua posição. Foram negligentes com a sua posição. Não foram abençoadores, transformadores, mas destruidores. E usaram a sua posição para destruir, para trazer pecado, destruição, para trazer desordem na sociedade, nos ambientes, numa empresa, num ministério, numa igreja, em todos os segmentos da vida. E essas pessoas perderam as suas posições. Mas as pessoas que abençoaram, evoluíram, foram fiéis às suas posições, supervalorizaram as suas posições, foram pessoas que manteve as suas posições e procuraram crescer, evoluir as suas posições, e em muitos segmentos da vida elas se manteram e criaram um legado de vida que trouxe influência sobre outras pessoas, onde Deus permitiu também exercer as suas posições, porque posição é poder. E Deus abençoa as pessoas em posições. Posição é algo extraordinário. E compreender o que é se posicionar é importante na vida. Indivíduos estão sobre ambientes de posições. E para permanecer em ambientes de posições, não pode ser uma pessoa que venha a desgastar, não pode ser negligente, destruidor, danificador da posição que foi posta, mas abençoar, crescer, evoluir, buscar conhecimento, abençoar, transformar um ambiente, um país, uma sociedade sobre aquilo que está posicionado, transmitindo o que é bom, o que tem de bom dentro de si, que é colocado para fora sobre a posição que está. Isso faz com que pessoas se mantenham durante a vida em posições. Isso vai trazer crescimento, produtividade, vai abençoar, vai crescer, desenvolvimento,
na sua casa, sua família, na sua comunidade, no seu país, no seu estado, no mundo, porque a posição faz parte da natureza no mundo. O mundo existe posição, o mundo está em posição e pessoas vivem sob a influência de pessoas que estão em posições do mundo. E essa é uma boa influência importante. A pessoa de posição, quando ela entra no ambiente, mesmo se ela não transmitir nenhuma palavra, a sua pessoa já comunica, já traz frequência em um ambiente onde a sua pessoa está através da sua posição. Pessoas de posição trazem frequência nos ambientes, elas transformam os ambientes, elas não dizem uma palavra, a sua pessoa já comunica quem ela é, já mostra quem ela é e o que ela defende, qual é o seu posicionamento, o que ela representa, o que ela exerce, porque ela está em posição. A posição traz frequência em cada ambiente e transforma automaticamente o ambiente através da frequência do indivíduo, de uma pessoa que está em tal posição. Isso é muito poderoso. As pessoas compreendem quem é tal pessoa, ela sabe quem ela é, ela conhece um pouco da sua história e da sua representatividade, o que ela representa, qual o seu nível de crescimento, até onde vai os limites da posição de tal pessoa, qual o poder natural humano, o que ela pode exercer através da sua posição, que tipo de posição ela está colocada, o que a posição de tal pessoa pode trazer, qual o benefício que traz, qual é a transformação, qual o modelo de vida sobre as demandas que tal pessoa que carrega tal posição pode entregar em ambientes, num país, numa cidade, num estado, em uma sociedade. Então, quem está em posição traz frequência. É automático. Tal pessoa chega e ela não fala uma palavra, mas a sua posição, a sua pessoa já traz na consciência de cada pessoa que está no ambiente quem ela é e o que ela representa. Ela não precisa falar. A sua pessoa já comunica. Porque é a sua história de vida. Muitas vezes, o seu testemunho, se a pessoa relata um testemunho, quem ela é, o conhecimento que ela traz abrangente no estado, numa cidade, numa casa, no país, em um ambiente, a sua posição traz uma frequência sobre cada ambiente. Ela não fala uma palavra, é como se fossem ondas sonoras silenciosas sobre o ambiente. E o ambiente entende e compreende quem é aquela pessoa ali e o que ela representa, porque ela está em posicionamento, em tal posição, sobre o que ela é. Uma pessoa que está em uma posição falsa, querendo exercer uma posição que não foi qualificada a ela, que não foi genuinamente, autenticamente dada a ela, trazida para ela, abençoada para tal pessoa, ela nunca vai ter um respeito real nos ambientes. Ela não vai ter pessoas que vão acompanhá-las, que vão até lutar por elas, para abençoá-las, para fazer com que a sua influência, seu posicionamento cresça em cada ambiente que ela foi, o ambiente que ela está. Porque o seu posicionamento, a sua posição, ela não é real, ela não é verdadeira, ela é forçada, ela não traz influência, porque ela não tem a capacidade, a aptidão e o potencial natural para trazer influência. Ela não tem conhecimento, não tem entendimento, porque ela está em uma posição que não lhe foi dada. Então ela não traz respeito real. As pessoas não a consideram, não a respeitam. Ela força trazer respeito sobre sua pessoa e seu posicionamento. Mas as pessoas não dão respeito nem sobre a sua pessoa, nem sobre o seu posicionamento, nem sobre a sua influência. Ela não tem como exercer influência. Mesmo que ela lute para exercer tal influência, ela não vai influenciar ninguém, porque ela não está numa posição que foi qualificada genuinamente para ela estar. E chega o tempo que ela é colocada fora de tal posição,
porque essa posição não foi feita para ela. O lugar não é dela, o assento não lhe pertence, o ambiente não pertence a ela. Não é para ela. Não é para tal pessoa. Existem pessoas que estão tentando buscar um destaque onde não tem. Querem ter uma autoridade que não foi dada. Exerce uma falsa autoridade em uma posição que não é sua. É algo irregular. É ilegal estar em uma posição que não foi qualificada para tal pessoa estar. Mas essa pessoa ela vai se abater. Ela não vai exercer influência. Ela não vai trazer transformação, produção, crescimento, nem respeito real. As pessoas não irão lhe ouvir, não lhe darão credibilidade, a ignorarão e lutarão e buscarão por onde tirar tal pessoa de tal posição que não foi lhe dada genuinamente para ela estar em tal lugar, em tal ambiente, sobre as pessoas ocupando um espaço que não lhe foi dado em tal posição. Chega um tempo que ela sai e não volta mais, ela cai e não volta mais, não se levanta, porque sobre tal posição não levanta, porque não foi vocacionado, nem lidado, nem abençoado, está em tal posição que não pertence. O posicionamento legal, o genuíno e autêntico e abençoado posicionamento, onde vai exercer poder natural humano, influência, transformação, crescimento, produção, vai aumentar os espaços e o crescimento de uma cidade, de um estado, de um país, de uma sociedade, do mundo. E existe a falsa posição, a posição ilegal de pessoas que estão exercendo ilegalmente um ambiente, um lugar que não lhe propôs ser para tal pessoa, não cabe a ela, não foi vocacionado, não foi dado, não foi permitido, mas estão lá exercendo. E vai chegar um momento que tal pessoa vai sair de tal ambiente, sobre tal posição que está exercendo, que não é genuinamente, verdadeiramente, perfeitamente dado a tal pessoa. Vai chegar um tempo que essa pessoa vai sair dessa posição, ela vai perder e ela não volta mais sobre essa posição. Porque não é natural, não foi lhe dado, não é genuíno dessa pessoa. O Sol, ele está posicionado perfeitamente no nosso sistema solar, no imenso universo que Deus criou, onde tem milhões e milhões e milhões de sóis, que planetas giram ao torno dos sóis, nas rotações de acordo com o tamanho de suas massas. Trazendo para o nosso sistema solar aqui, o Sol ele fica parado e os planetas eles giram através das suas rotações, como um planeta Terra. Ele dá um giro de 24 horas no seu eixo, sua rotação. E a posição do Sol, o brilho do Sol, ele determina sobre a distância adequada onde os seus raios irão chegar, porque tem planetas mais próximos e mais perto do Sol, onde o brilho do Sol vai exercer e influenciar a claridade na extensão e na massa de cada planeta. Porque a posição do Sol ela é a posição perfeita, ele está no núcleo central do nosso sistema solar e os planetas giram ao redor e os seus raios, os limites dos seus raios influenciarão o tamanho do brilho sobre o posicionamento e o distanciamento de cada planeta sobre o Sol. Tudo isso feito através de Deus, que criou o universo num plano deliberado, poderoso, maravilhoso, imenso, através do poder da sua palavra, como diz lá no Salmo 33, e falou e tudo se fez, e ordenou e tudo foi feito. Deus, com o poder da sua palavra, ele cria o universo, e ele cria o sistema solar, e o Sol é a estrela brilhante, porque está na posição certa e correta, e o Sol abençoa a Terra e demais planetas do sistema solar através do seu posicionamento. Humanamente falando, a posição ela pode determinar as suas possibilidades. A posição ela determina muitas coisas naturalmente na vida do indivíduo. A sua localização ela pode determinar as suas limitações. Às vezes, não é o que você faz que determina aquilo que você pode ser, mas o lugar que você está, a sua posição, falando aqui naturalmente, pode determinar o seu posicionamento e o seu crescimento sobre
tudo que vai trazer visão e entendimento onde você está e não o que você exerce. Porque onde você está, ali está a tua posição. Isso é importante. Porque tudo, em primeiro lugar, vem da vontade e do querer de Deus na vida do indivíduo. E trazer naturalmente sobre a posição, ela é importante, porque a posição ela pode ser maior do que você exerce. Mas aonde você está e onde você se encontra é que traz mais produtividade, crescimento, desenvolvimento e sucesso para a vida de um indivíduo. A águia, ela é o rei do mundo das aves. Ela voa a uma altura de 12 mil pés de altura, quase na altura de um Boeing. E a Bíblia fala da águia, como tem lá em Isaías. Correrão como águias, não se cansarão, nem se fadigarão. Está lá no livro de Isaías. Deus nos compara com a águia. A águia, ela voa a uma altura, como eu falo aqui, 12 mil pés, quase a altura de um Boeing. Ela vê uma tempestade, ela não foge, ela entra na tempestade, ela passa por dentro da tempestade e ela sai da tempestade vitoriosa. Enquanto os outros pássaros, eles se desviam da tempestade. A posição da águia é importante. Uma águia voando a 10 mil pés de altura, ela tem uma visibilidade, uma posição muito mais abrangente, grande do que uma galinha que está embaixo no chão, ciscando com as suas unhas e seus pés em uma terra. A águia ela não está trabalhando, ela está voando, exercendo aquilo que ela é, na sua posição. Enquanto a galinha, ela está embaixo, ela está arranhando o chão, o ambiente que ela está trabalhando. Mas por que a posição da águia faz com que ela cresça mais do que a galinha? Porque a águia ela está num ambiente que vai trazer uma amplitude da sua visão, porque a posição da águia, como a rainha, o rei do mundo das aves, traz a águia a posição sobre a galinha. Então a galinha não vê o que está adiante, ela vê o que está próximo dela, mas a águia ela vê aquilo que está mais distante do que a galinha. Enquanto a galinha vê algo pequeno, a águia vê algo grande. É a posição que denomina o crescimento da águia. Deus criou tudo perfeito, os céus, a terra, o universo e o mundo espiritual. A lua ela está a uma distância de 380 mil quilômetros da terra. Se a lua fosse 2/10 mais próximo da terra, as marés que não invadem a terra, se a lua fosse mais próxima, as marés invadiam a terra 2 vezes por dia e destruiria o mundo vegetal, o mundo humano nosso e todo o reino animal. Mas Deus fez perfeito a distância entre a lua e a terra. A posição da lua ela é poderosa. A lua não precisa vir à terra para conversar com a maré. Simplesmente a influência e o poder da lua regem a maré em toda a sua extensão, no balanço, onde ela vai, onde ela volta, onde ela permite ir, nos limites que a maré vai, nos limites que a maré exerce. Ela não entra na terra, a maré não invade a terra, porque a lua, a posição da lua traz influência sobre a terra. A lua não força a barra com a maré. A lua ela não vem para danificar as marés, os oceanos. Ela não vem para danificar o planeta. A lua abençoa o planeta com a sua posição. Como na palavra do Senhor diz, lá em Gênesis. O luminar maior, que é o sol, para abençoar o dia. E luminar menor, que é a lua, para abençoar a noite. Deus criou o sol e a lua, está lá em Gênesis, na criação do mundo. No livro de Gênesis 1, quando ele criou os céus e a terra, através do seu poderoso poder. Então a posição da lua é perfeita para trazer influência sobre as marés. E as marés não invadem a terra. A distância da lua sobre a terra é uma distância perfeita que o nosso Deus poderoso, maravilhoso, criou. Onde a influência da lua vai trazer luz natural à noite, quando o mundo girar na sua extensão, no seu sistema de rotação de 24 horas, um lado do planeta vai ser atingido pelos raios do sol no seu posicionamento, outro lado do planeta, que vai estar mais escuro, vai ser atingido pelo clarear da lua, onde o sol está batendo. Deus fez tudo perfeito. E a posição da lua, ela é perfeita para a noite na posição da terra e traz influência sobre as marés. A posição é algo muito poderoso.
Pessoas saíram da presença de Deus e perderam posições. Pessoas estão servindo a Deus, sendo obedientes a Deus, estão na sua posição. E o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, irá abençoar, irá cumprir promessas que Ele prometeu sobre aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador das suas vidas, e está na posição que Deus quer, no lugar que Deus quer que fique, obedientes a Deus. Sua posição pode naturalmente multiplicar e minimizar seus esforços. Sucesso não é trabalhar mais, não é só isso. Sucesso também é se posicionar certo e correto, porque a posição é poderosa. A posição do farol, o farol ilumina o limite máximo que ele atinge dos oceanos. Ele traz uma certa natural garantia sobre as embarcações que estão trafegando, onde o farol traz o seu brilho noturno para trazer segurança às embarcações, para elas não se chocarem, não baterem uma nas outras, para trazerem orientações, direcionamento sobre os navios, sobre os barcos, sobre as lanchas, através do brilho dos faróis. O posicionamento do farol, ele não se move, está lá fixo, posicionado, mas trabalhando com eficácia, com inteligência, transmitindo e trazendo uma distância o seu brilho, onde vai trazer uma natural garantia, através da sua posição, para as embarcações que estão trafegando e viajando próximo ao farol. A distância máxima que o limite do brilho do farol, facho de luz do farol, irá trazer no oceano, na praia onde ele está bem posicionado, vai abençoar os navegadores, os navios, as lanchas e todo tipo de embarcação que passa nas extensões onde o brilho do farol alcança, e abençoará e trará naturalmente uma tranquilidade, um conforto e visibilidade no tráfego das embarcações, onde o farol, por causa do seu posicionamento ali, parado, fixado ali, mas na eficácia de como ele trabalha, através do seu brilho, ele traz conforto, tranquilidade e ameniza impactos sobre as embarcações, mas traz impactos significativos e conforto sobre aqueles que estão trafegando nos limites, onde o facho de luz do farol está no limite máximo de sua extensão, porque a posição do farol traz uma regulamentação no ambiente que ele está fixado. Isso é bom para os navegadores. E os navegadores agradecem sobre aquele farol que está ali, por causa da sua posição. Os satélites que orbitam a Terra, eles não lutam contra a gravidade, eles não combatem as leis naturais, eles simplesmente têm a sua eficácia na sua posição. Eles se alinham sobre aquilo que eles foram feitos para exercer, e eles são fiéis ao seu posicionamento. E o seu posicionamento dos satélites que orbitam a Terra, ele traz influência na comunicação no mundo, através da sua posição. A posição dos satélites é eficaz sobre a comunicação de cada país nesse mundo, sobre todo o globo Terra, porque os satélites, eles são presentes em cada país, em cada continente. Eles são aglomerados de satélites, e o objetivo dos satélites é ser fiel à sua posição onde ele é colocado, e isso traz eficácia sobre o seu posicionamento. E o posicionamento do satélite é que traz a comunicação nos celulares, na televisão, na internet, em todos os meios de comunicação. Eles só exercem bem, só funcionam bem porque existe os satélites, e os satélites são fiéis à sua posição. A posição dos satélites dá aos satélites a evidência do seu posicionamento e da sua produção, do seu potencial crescimento. Sobre o seu posicionamento, o posicionamento de cada satélite
evidencia o satélite, a posição dele, evidencia por que o satélite foi feito, foi criado, evidencia aquilo que o satélite fornece ao mundo, que é informação através das ondas sonoras, através das ondas que existem no mundo, que traz as imagens sonoras e as ondas gravitacionais. Ele não luta contra as ondas gravitacionais, ele não é contra as leis, ele é a favor de toda a gravidade, das leis, porque a gravidade, as ondas que levam as informações para cada indivíduo nessa Terra, ela só vem através do posicionamento do satélite. Ele simplesmente é fiel ao seu posicionamento e com isso o satélite ele é um sucesso. Ele traz comunicação em toda a Terra, em todo o globo Terra e toda a comunicação do mundo. A eficácia da comunicação mundial só tem eficácia por causa do satélite e através da posição que o satélite é colocado. Então, quando você é fiel à posição que você é colocado, você tem sucesso, você tem crescimento e você abençoa o mundo. Uma árvore de bambu, em questão de semanas, ela pode crescer até 27 metros. O bambu ele é flexível e poderoso e ele fica posicionado lá na posição adequada que ele foi posto e colocado. As pessoas veem o bambu por fora, mas não veem o crescimento interno e profundo onde ele está colocado. Quando você vê o bambu, você está vendo apenas o bambu em movimento fixo no seu posicionamento, mas dentro do bambu, nas suas raízes, está desenvolvendo um sistema poderoso de crescimento, de fortalecimento e de resistência através do posicionamento do bambu. O bambu, ele balança um pouco, mas ele é flexível, ele é resistente, porque ele construiu uma base de raízes poderosas, raízes inabaláveis, que estão abaixo do solo. Enquanto você vê o bambu em movimento, abaixo do solo está criando um movimento de crescimento, de desenvolvimento, de fortalecimento, de abrangência das suas raízes. Uma base profunda e poderosa, inabalável, através do posicionamento, do lugar, da colocação em que o bambu foi colocado. E o bambu, ele fica lá fixado onde ele foi colocado. Ele balança, mas ele não sai. E ele cria uma estrutura poderosíssima de transformação e de crescimento que dá ao bambu a legitimidade dele crescer em questão de poucas semanas, crescer e se fortalecer através da sua base. Ele tem o seu movimento, mas é um movimento flexível, um movimento poderoso, inabalável, e o bambu permanece ali no ambiente. Então, quem vê o bambu, ele vê o bambu no seu balanço, na sua resistência, mais embaixo. Ele está crescendo, desenvolvendo uma raiz poderosa, e o posicionamento do bambu é que garante isso. O posicionamento do bambu é que fortalece suas raízes. Ele fortalece o bambu por dentro. E a qualidade do bambu, o material do bambu, ele é desenvolvido e crescido pelo seu posicionamento. E o seu crescimento é notável em poucas semanas, porque o bambu é fiel à posição que ele foi colocado. Ele é fiel à sua posição, ao seu posicionamento, e ele cresce 27 metros em questão de semanas, por causa do posicionamento que o bambu foi colocado, e ele se permite ficar naquele posicionamento. A força da sua presença natural nunca superará a força do caráter. Cada desafio é um convite para você se conhecer melhor. Se posicione bem na posição que você foi colocado. Supervalorize a sua posição, mas valorize antes servir a Deus e ser fiel também ao seu caráter. O seu caráter vai lhe ajudar a estar posicionado na posição que você foi colocado. E cada desafio que vier na sua vida é um convite para você se autoconhecer, desenvolver e crescer mais através da sua posição
e do seu caráter que está em você, que vai envolver você na sua posição. Quem está em posição tem que ter um bom caráter. O caráter é importante de um indivíduo na posição, porque caráter é aquilo que o indivíduo é. O caráter ele pode ser melhorado. Indivíduos melhoram dia a dia o seu caráter. E o caráter é importante para manter sempre o indivíduo em tal posição. Porque as pessoas que vêm observar a tua posição, automaticamente elas olharão e observarão o teu caráter. Elas saberão quem você é. E para saber quem você é através do seu agir, do seu falar, do seu pensar, da sua visão de mundo. Isso vai mostrar também elementos, indícios do teu caráter. E o teu caráter transformador, um caráter de pessoa que teme a Deus, que serve a Deus, que confia em Deus, um caráter de uma pessoa transformadora, que vem para abençoar o mundo, vem trazer coisas boas para o mundo, que a sua proposta, o seu projeto de vida, o que você oferece, o que você traz, aquilo que você exerce na sua posição, vai envolver o teu caráter. E se a tua posição está de acordo com o teu bom caráter, você vai ter sucesso e pode se manter nessa posição, porque posição também atende a caráter. Pessoas perdem posição porque não tem caráter. E quando traz para o reino de Deus, pessoas perdem posição porque saíram da presença de Deus, não foram fiéis a Deus, desobedientes a Deus, que também vai envolver o caráter. Numa empresa. Porque empresas fecham, porque os donos que criaram as empresas, que permitiu e deu a oportunidade para criar uma empresa, transformaram o seu caráter, foram soberbos, arrogantes. Não era a mesma pessoa que era. Ele simplesmente mostrou aquilo que ele é. Ninguém se torna arrogante porque mudou de vida. Apenas está mostrando o que já era. O que estava em oculto foi mostrado. Isso envolve o caráter. Então, aperfeiçoar, melhorar o caráter é importante na posição. Isso é muito bom na vida. Uma vitória, ela não é só encontrada sobre o que você conquista, mas sobre o que você se tornou. E quando você tem vitória e se torna algo, através dessa vitória, através de um bom posicionamento, permanece firme nessa posição, não muda, continua sendo a mesma pessoa, melhorando cada dia mais. O diamante, ele é raro, mas quando ele é encontrado, ele é lapidado. Então, tenta se lapidar mais, procurar melhorar mais, ser uma pessoa melhor, e para você se manter na posição que você está e cada dia mais crescer em posição. Porque Deus é grande, é poderoso. Tudo o que acontece vem da vontade do querer de Deus. Deus abençoa, como eu sempre falo, cada ser humano nessa terra de uma forma singular, independente, individual. Para cada um, Deus abençoa de uma forma diferente. Mas na posição que você está, que Deus permite você ser, procura ser uma pessoa melhor. Tenta ser inabalável, não se abala facilmente, não se abala com nada. Tenta ser uma pessoa previsível, uma pessoa que as pessoas prevê, e não uma pessoa imprevisível que ninguém prevê. Seja uma pessoa previsível. A pessoa prevê quem você é, e aí vai trazer confiança. E não uma pessoa imprevisível, que ninguém prevê, não vai trazer confiança. Não seja também uma pessoa mutável que vive mudando, permanece na tua posição, melhorando cada dia mais. Mas seja imutável, uma pessoa que não muda. Se mudar, só para melhor e não para pior. Para manter a tua posição. Para melhorar a tua posição. As bases do teu alicerce, as tuas raízes é importante sobre o teu caráter, sobre a tua posição. Porque para você chegar em uma posição, você passou por etapas da vida, por experiências da vida, e usa isso da tua jornada de vida, da tua posição, para trazer um legado de vida quando você sair dessa terra, para abençoar a vida, trazer conhecimento, transformação na vida de pessoas nessa vida. Quando eu falo aqui ser imutável, é uma pessoa que não muda, mas se seja imutável, no sentido que eu falei, para melhorar. Muda para melhorar e não muda para destruir, para permanecer na posição, porque a posição é importante. A posição abençoa, protege, transforma, traz transformação em um mundo, no país, numa cidade. A posição ela é muito poderosa.
O poder da posição, ele faz parte da vida do indivíduo. E Deus dá posições a indivíduos. Mas para o indivíduo se manter na posição, eles têm que permanecer, se serve a Deus, fiel a Deus, a sua palavra, servir a Deus o resto da vida, ser obediente a Deus e se manter na posição, buscando melhorar mais, para assim querendo Deus aumentar de posição. Eu sou a videira, vós sois as varas, que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra de Jesus. Jesus transforma todo o ambiente. Ele muda o ambiente de desastre para um ambiente de bênçãos. Ele mudou a história da viúva através de Eliseu. Ele mandou um corvo alimentar Elias. Ela estava entrando em um estado de depressão. E leva um animal, e o animal alimenta Elias. Deus transforma ambientes, ele tira indivíduos de um ambiente de desastre e coloca em um ambiente de bênção, porque ele é Deus. Ele livrou os irmãos de José da fome, lá em Israel, porque o seu irmão, Deus tinha um projeto com José, fez ele governador, e quando ele estava na posição de governador, que a fome chegou, lá na região onde os irmãos de José estavam, eles foram para o Egito, porque Deus usou José para abençoar o Egito, e os países vizinhos, José abençoou também a sua família, seus irmãos, seu país. Deus transforma pessoas, arrancando de um ambiente de desastre, dando posição e colocando no ambiente de bênção. Sobre pessoas que se convertem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entregam a Ele a sua vida, servem a Ele, Deus abençoa. Além de ter o nome escrito no livro da vida e morar no céu de glórias, tem uma vida abençoada na terra. E quando Deus quer, Deus dá posição para pessoas. Independente de como Deus vai agir individualmente em cada indivíduo, tudo o que Deus faz traz poder, transformação, salvação da alma e uma vida abençoada, de sucesso, de acordo com o querer e a vontade de Deus, da forma que Ele trabalha em cada vida. Porque cada um, como eu falei aqui, repito, Deus trabalha diferente. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história. Talvez tem pessoas que não estão num ambiente de posição, mas num ambiente de bênção. E se pessoas estão em um ambiente, numa posição de posição, exercendo posição, porque a posição tem poder, também estão no ambiente de bênção. E todos desfrutam da presença de Deus, porque servem a Deus, que é a maior riqueza, o Espírito Santo morar no indivíduo, e das bênçãos, dos milagres que Deus tem em cada vida. Isso é a maior riqueza da vida. Servir a Deus na terra, tendo uma vida de sucesso, abençoada, maravilhosa por Deus, Deus estando presente na luta, nas batalhas, e nos dando vitória nas batalhas e nas lutas, e no final, céu de glórias, vendo o Senhor face a face na beleza da sua santidade. Nem todos nasceram para liderar, mas todos que nasceram, que servem a Deus, serão abençoados, terão uma vida transformadora, uma vida maravilhosa com a presença de Deus, que é a maior riqueza na vida de cada indivíduo. E através disso terão sucesso, serão vitoriosos. Como a palavra do Senhor diz, com Cristo são mais do que vencedores. Vencedor vence hoje, não vence amanhã, talvez nunca mais vença, mas quem serve o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem uma vida de vitórias, porque é mais que vencedor, vive vencendo. Isso é uma riqueza grande na vida. E sobre quem está em posição, também tem uma vida abençoada, influenciará vidas, abençoar vidas, e faz parte da vida. Está em um ambiente de posição. E ser fiel à posição que está colocado, ter um caráter de uma pessoa decente, digna, de fazer as coisas certas, corretas, buscando aprimorar, crescer, desenvolver a sua posição, para, sobre ela, abençoar o mundo, pessoas, vidas e todo o país. Isso é bom, é maravilhoso, é grande. Isso é muito poderoso. Pegar a sua posição e tornar ela um ambiente de bênção para abençoar pessoas, vidas, sua casa, sua família, o meu ambiente e todos que estão ao teu redor, o teu país. A palavra do Senhor diz, vamos ler aqui novamente a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que é a palavra santa e fiel, nosso Deus poderoso e maravilhoso.
A palavra de Deus diz assim, em 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor, a maior riqueza, o Espírito de Deus na vida do ser humano, se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramã, quando Deus uniu Davi para ser rei. Posição. Davi foi um dos 3 maiores reis da história. A palavra do Senhor Deus diz, em 1 Samuel 16, 13, diz assim, a poderosa, viva e eficaz palavra do Senhor nosso Deus. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramã. Davi foi ungido a rei. Posição. Davi foi um dos 3 maiores reis da história. Ele venceu guerras e grandes batalhas. Ele venceu o gigante Golias através da mão poderosa de Deus. E ele exerceu bem a sua posição. Ele levou Israel a um patamar maior do que Israel era, através do poder de Deus na sua vida. Davi, ele tem um livro de salmos, que é o livro de cantos a Deus. Ele louvava, ele adorava a Deus. Davi era fiel a Deus. Como homem, na sua posição de rei, ele exerceu fazer e crescer Israel. E ele abençoou vidas, famílias. Ele foi seguido por Saul, perseguido durante 10 anos, mas ele permaneceu firme. Saul sabia que ele ia ser rei, mas mesmo assim perseguia Davi. O problema sabe que Deus vai cumprir o que ele tem na tua vida se você for fiel a ele. Mesmo assim ele te persegue, mas dobra o joelho, conversa com Deus, ora a Deus, porque Deus te dá vitória sobre esse problema. Assim como Davi suportou e lutou sobre a grande e implacável perseguição de Saul, 10 anos implacavelmente lhe perseguindo, e ele se tornou um dos 3 maiores reis da história. Deus também é fiel a você para te livrar dos problemas e te dar a vitória em nome de Jesus. A palavra do Senhor Deus diz também aqui, 1 Reis 2, 12. Salomão subiu ao trono de Davi, seu pai, e a sua majestade consolidou-se. Quando Davi morreu, Salomão, seu filho, exerceu a posição que estava Davi como rei. Salomão foi o homem mais rico da história e o mais sábio na história, nascido de homem. Deus deu sabedoria a Salomão, porque ele pediu apenas sabedoria, e Deus decidiu dar riqueza a Salomão. E Salomão foi o mais rico da história. Salomão construiu o templo de adoração a Deus. Hoje, nos números de hoje, em palavras, quase 500 bilhões. O templo judeu. Salomão teve a sua riqueza grande, o homem mais rico da história, porque Deus o abençoou e ele esteve na sua posição. Salomão, na sua posição, quando ele recebe o reino e toma a posição sobre o reino que era de seu pai Davi, um dos 3 maiores reis da história, Salomão escreve o livro de Provérbios, Eclesiastes. Salomão escreve o livro de Cantares. Deus deu sabedoria a Salomão, porque toda sabedoria vem de Deus, nós não temos nada. Eu não posso transmitir para você o que eu estou falando aqui se Deus não me preparar e não me capacitar, porque a honra e a glória é de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu sou apenas um canal, um pó da terra que Deus me usa para transmitir para você que está vendo esse vídeo as palavras que Deus coloca na minha boca, e Ele me dá estratégia para criar os temas e para fazer os vídeos. A honra e a glória de Deus. Então Salomão foi o homem mais sábio na história, nascido de homem. E ele teve o seu reinado. Ele teve a sua posição. Davi, um dos 3 maiores reis da terra, exercendo o poder da sua posição. Salomão, um dos maiores reis da história da terra. Entre os 3 reis, exercendo também o poder da sua posição. Nascido de homem, exercendo o poder da sua posição. Por quê? Porque Deus permitiu. Assim Deus quis. E eles exerceram o seu poder na sua posição.
durante anos, no anos que Deus permitiu eles exercerem. Eles teve os seus momentos que eles erraram, mas eles se arrependeram. Como Davi se arrependeu, e eu creio que Salomão se arrependeu. Porque exercer posição não é só sobre perfeição, é buscar se aperfeiçoar e se santificar perante Deus. Aquilo que você fez de errado ontem, não faz mais hoje. Porque santificação é uma transformação diária de cada indivíduo nessa terra. E evitar e fugir de qualquer erro grave que traga pecado é essencial, é extremamente fundamental, infinitamente para a vida, fugir do pecado e agradar sempre a Deus. Então a posição é algo poderoso, maravilhoso. A posição ela transforma a vida do indivíduo. A posição ela faz pessoas criarem notoriedade. O seu nome é um nome de influência, um nome de transformação, porque quando você exerce a boa posição, pessoas vão colocar os olhos em você e serão influenciados através da tua boa posição sobre aquilo que tu oferece ao mundo, sobre a pessoa que você é, no que você exerce, na tua posição, na área, no segmento que você está posicionado sobre a posição que você exerce. Isso é muito poderoso. A posição é algo poderoso. A posição é maravilhosa. No livro de Êxodo 33:1 mostra Moisés exercendo o poder da sua posição, assim como José exerceu o poder da sua posição, Davi exerceu o poder da sua posição e Salomão exerceu o poder da sua posição. No livro de Êxodo, capítulo 33, verso 1, a palavra do Senhor diz aqui: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Deus fez uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó, que dará a terra que emana leite e mel, que entrou Josué e Calebe, depois que Moisés morreu. Josué, que era um coadjuvante, passou a ser protagonista e viu muito mais milagre do que Deus fez, do que o próprio Moisés viu. Mas o Moisés, ele exerceu a sua posição. Ele foi o maior estadista da história. É através do poder de Deus, um homem hebreu que chegou no rio Nilo, através de um cesto, onde as filhas do faraó pegaram o cesto e viram aquela criança e colocaram o nome dele Moisés, que quer dizer, da água foi tirado. Ele foi criado na cultura do Egito, no modo de vida do Egito, no estilo de vida egípcio. Mas Deus tinha algo com Moisés, que era ter ele como libertador através do poder de Deus, libertar o povo de quase 400 anos de escravidão no Egito. E Moisés foi esse homem que Deus escolheu para tirar o povo hebreu do Egito através da mão forte e poderosa de Deus. Então, Deus esteve com Moisés em todo o tempo, desde o começo da sua intimidade com Moisés até ele morrer nos seus 120 anos de idade. E Deus foi fiel a Moisés em todo o tempo. E através do poder de Deus, Moisés tirou aquele povo do Egito, quase 2 milhões de pessoas, tornando Moisés o maior estadista da história. Moisés viu o Mar Vermelho se abrindo, viu as pragas que Deus lançou no Egito, ele viu os grandes milagres de Deus, o maná caia do céu, a água sai da rocha, a Shekinah de Deus, roupa e pés, nos 40 anos no deserto não apodreciam, os pés não apodreciam, Deus cuidou daquele povo durante 40 anos. Um povo que foi infiel a Deus, porque eles murmuravam a Deus, mas Deus cuidou, e através de Moisés, Deus usou Moisés, o povo hebreu saiu do Egito, e Moisés foi fiel à sua posição, ao poder da sua posição que Deus o vocacionou, o preparou para ele exercer. E o povo saiu do Egito através da mão de Deus, Deus usando Moisés. Isso foi poderoso. Quando você exerce bem, atentamente, atendendo o poder da posição sobre onde você está estabelecido, você vai capacitar todo o ambiente ao seu redor, o desenvolvimento e o crescimento, e o meio ambiente ao seu redor irá agradecer a você, porque você permite-se estar atuando perfeitamente bem
e atendendo ao seu posicionamento, através da ordem e da decência sobre aquilo que o seu posicionamento libera, permite ser o que você é, sobre o que você foi vocacionado para ser. Então, quando você busca aperfeiçoar o seu posicionamento, você está buscando aperfeiçoar o meio ambiente que você vive. Buscar aperfeiçoar o seu posicionamento, a posição que você exerce, é equalizador, é grande. O seu meio ambiente agradece. A sua influência, o seu crescimento diário ajudará pessoas a serem imitadores. Mesmo que seja uma pequena porcentagem de atitudes que você toma através da influência do teu posicionamento. Porque a posição, traz influência no mundo. Pessoas são modelos de comportamento de pessoas que tentam influenciar. Infelizmente, pessoas aderem a modelos de comportamentos errados. Mas pessoas que aderem a modelos de comportamento de influenciadores, através das suas posições, quando eles exalam e colocam para fora e mostram coisas boas, certas, corretas, para abençoar, para crescer, para produzir o mundo, isso é poderoso e é maravilhoso. É exercer a autenticidade do poder da posição. A autenticidade verdadeira do poder da posição é exercer aquilo que a posição lhe permite ser adequadamente sobre o que você é na posição que você exerce. Quando você age adequadamente, buscando aperfeiçoar e melhorar a posição que você exerce, é um complemento, é promissor, é vínculo entre você e você mesmo. Você se compreendendo, crescendo, desenvolvendo. É um convite para o teu crescimento. É um convite para o teu meio ambiente. Fazer ele crescer e desenvolver. E você será uma pessoa que inspira pessoas a serem fiéis às posições que elas estão adequadas e postadas pelas suas vidas. Porque toda boa posição, toda posição abençoadora, ela tende a crescer. Se aqueles que estão sob a posição não se corromperem, mas permanecerem firmes sob a posição que foi colocada de uma forma boa. A batalha tem 3 dimensões. O que você vê, o que você não vê e o que você precisa ser, que vai incluir posição. Mas em todas as batalhas, em primeiro lugar, dobrar o joelho, orar e buscar a Deus, que é o dono de tudo, que vai te direcionar, te abençoar para vencer as batalhas através do seu santo e poderoso poder. Em segundo lugar, muito distante, a posição ela é importante nas batalhas da vida. Porque é aquilo que você não vê. Pessoas que estão embaixo da influência da tua posição irão te ajudar no decorrer das batalhas sobre aquilo que você não vê. Por isso que é bom ser fiel honestamente sobre a sua posição que você foi colocado. Aquilo que você vê, mas naturalmente você precisa de pessoas para te ajudar a orar por você. Pessoas no teu meio ambiente para te ajudar a vencer tal batalha, seja numa empresa, seja em qualquer ambiente que você esteja exercendo um poder de posição. As pessoas que você exerce posição com elas, se você exercer bem a posição que você foi colocado, numa boa posição de um agente transformador, de crescimento, de abençoar vidas, aqueles que estão embaixo da tua posição que você está exercendo, eles vão ser agentes de ajuda para te ajudar sobre a posição. Por isso que é bom também, na posição que você vê, você exercer bem a sua posição e pessoas irão te ajudar. Quando você exerce bem a posição que você está e permanece crescendo, desenvolvendo e sendo um agente de influência para aqueles que estão abaixo da tua posição e são inspirados e envolvidos na posição que você está, quando vê uma batalha sobre o que você não vê, eles vão te ajudar. Se vê uma batalha que você está vendo, mas é preciso de ajuda, eles também irão te ajudar. E sobre aquilo que você precisa ser sobre a batalha, o teu nome, a posição, irá te ajudar. Porque se você tem um bom nome e exerce bem a posição que você foi colocado, o nome que você tem, sobre aquilo que você precisa ser,
você já é o componente, o elemento, o teu nome, o teu desempenho na posição que você exerce é poderosíssimo para influenciar qualquer batalha que você entre. Mas em todas elas, buscar a Deus, derrubar o joelho, pedir a Deus para te livrar das batalhas da vida e te dar a vitória sobre todas as batalhas da vida. Aqui você não vê, aqui você vê e até na sua posição sobre o que você precisa ser. Na vida, o verdadeiro campo de batalha não está nas suas circunstâncias apenas, está na sua posição, na posição que você toma na vida. A posição que você toma na vida em exercer ou na posição que você é posto sobre tudo que é bom, lhe abençoará, lhe ajudará sobre as batalhas da vida que são inevitáveis. O próprio Jesus falou, glória a Deus, no mundo tereis aflições. Ele dá uma declaração, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, porque quem está em Cristo vence as batalhas do mundo. E quando eu trago isso numa ação natural, porque Deus, Ele age junto com nós, que servimos a Ele. Mas Ele também permite, em certos momentos, nós fazer a nossa parte. Então, na posição que nós estamos, quando as batalhas vierem, teremos que ser firmes nas batalhas, tendo fé em Deus em primeiro lugar, para vencer as batalhas através do poder da ação de Deus, porque se Jesus não fizer, não fazemos nada, e passaremos pelas batalhas da vida, cantando o hino da vitória. Então as batalhas, ela envolve também posicionamentos, e não só circunstâncias. Cada árvore que venceu a batalha sobre as tempestades, sobre os ventos fortes da vida, ela não venceu apenas naquele momento. Existe um histórico de uma árvore vencer as batalhas contra as tempestades, contra os ventos fortes da vida. São anos de preparação da árvore. E quando a árvore ela está crescendo, internamente ela está se desenvolvendo através dos seus galhos, através dos seus ramos, e lá no profundo da árvore, lá onde ela foi posta, no seu lugar de posicionamento, que ela está fixa e ela não se mexe, ela mexe através do vento, ela balança, mas ela não cai, não sai, porque ela está fixa. Existe as suas raízes, que foram anos de preparação, de desenvolvimento, de crescimento, anos de batalhas, através de vento mais a menos, de tempestade mais a menos, desenvolvimento, crescimento. As suas raízes foram desenvolvendo, crescendo, se fortalecendo através dos anos. E quando os ventos mais poderosos, as tempestades mais fortes vieram ao encontro da árvore, a árvore estava preparada na sua posição para vencer os ventos fortes que vieram ao encontro da árvore, através da fortificação interna. As pessoas viam a árvore crescendo, mas não viam o desenvolvimento interno, através dos seus ramos, dos seus galhos. Internamente ela ia crescendo, mas de dentro para fora iria se desenvolvendo. Então, os anos se passaram e a árvore ia desenvolvendo esse poder natural de crescimento interno, através dos seus ramos, das suas raízes, do alicerce que ela vinha construindo quando ela travava batalhas sobre os ventos, as tempestades da vida. Muitas vezes o poder maior, no meio ambiente que a árvore se encontrava, não era só um ambiente externo, mas sim dentro da árvore, do crescimento, do desenvolvimento. Porque ela não vivia em movimento, ela estava fixa na sua posição que ela foi colocada, fixa naquilo que ela foi feita para exercer, para frutificar, para dar fruto. Então, a árvore, ela vive muitos anos, porque ela permite ser fiel ao seu posicionamento. Ela começa a crescer, a desenvolver, a criar resistência sobre os ventos, a tempestade da vida, e junto com isso, criando raízes fortes, poderosas, bases fortes, inabaláveis sobre as lutas e as contradições, as situações adversas e contrárias que vinham ao encontro da árvore sob os ventos fortes, as tempestades da vida. E a árvore foi desenvolvendo, crescendo, através do seu posicionamento, sendo fiel ao seu posicionamento sobre aquilo
que ela foi criada para ser feita, para desenvolver, para crescer e para abençoar. E a árvore cresce forte e poderosa. Ela cresce forte e poderosa, de dentro para fora. E ela começa a desenvolver, a crescer, a aumentar os seus galhos e aumentar os seus frutos. E ela começa a dar fruto. E a terra agradece sobre os frutos que vêm da árvore, que vai abençoando a terra através de seus frutos, sobre a beleza da árvore, sobre a essência da árvore. A árvore com a sua beleza sendo maravilhada, abençoada, dando origem à floresta através de seus frutos, através das suas sementes, porque cada uma fruta tem uma semente, a semente cai e sai mais árvores. E a árvore vai crescendo, crescendo, e a floresta aumentando, e a árvore desenvolvendo, e vem ventos fortes, vem a tempestade, e ela não sai do lugar, ela permanece ali firme, poderosa, através do poder, do posicionamento, porque ela é fiel ao seu posicionamento que ela foi colocada. Então, o poder do posicionamento da árvore faz ela crescer, desenvolver, criar raízes fortes, permanecer numa base sustentável, poderosa, contra os ventos fortes, as tempestades da vida e dar fruto para abençoar o mundo. E a árvore segue, poderosa, maravilhosa, suportando e vencendo as batalhas da vida sobre as tempestades, os ventos fortes que vêm contra da árvore. E continua poderosamente frutificando, abençoando todo o seu meio ambiente. E todo o seu meio ambiente agradece a árvore, porque ela frutifica e abençoa, e embeleza o ambiente com a sua beleza. Mas foram anos de preparação e a árvore se tornou o que ela é, porque ela é fiel àquilo que ela se tornou para ser. Ela é fiel à posição que ela foi colocada. E quando alguém é fiel na posição que foi lhe posto, colocado, e usa essa posição para abençoar vidas, para trazer crescimento, desenvolvimento no mundo, é sucesso, é bênção, é poder natural humano. E sendo na obra de Deus, é poder do céu. Isso é maravilhoso. E o mundo e a vida agradece a um indivíduo que exerce bem o poder da posição que lhe foi posto. Porque posição é poder. Posição é algo grande, maravilhoso. Faz parte da história do planeta Terra. Pessoas perderam posições porque se corromperam, porque pegaram aquela posição que lhe foi permitida exercer e destruíram vida, destruíram a terra, exerceram as suas posições para destruir famílias, pessoas, o mundo, o reino vegetal, o animal. Se distanciaram de Deus, procuraram fazer coisas erradas com as suas posições, perderam eras e muitos foram destruídos. Muitos se arrependeram e outros foram destruídos. E muitos não voltaram para as suas posições e perderam as suas posições, porque fizeram daquilo que estavam exercendo algo errado. Foram inadimplentes, vieram para destruir, para danificar, usaram a posição que lhe deram e vieram para ambientes para destruir e não para abençoar. Mas aqueles que exerceram o poder da sua posição, que abençoaram vidas, famílias, países, o mundo, e continuam abençoando vidas, famílias, países, o mundo e a sua própria família, é poderoso, é maravilhoso, permanece na posição, vai crescendo, desenvolvendo a posição que vai estar amanhã, mesmo na mesma posição, vai ser melhor do que hoje, vai crescer um pouco mais, vai desenvolver um pouco mais em qualquer área da posição, do segmento que está exercendo, porque a posição é importante. O poder da posição é muito importante na vida, é importante do que muitos ambientes e segmentos das camadas da sociedade. A posição ela é acima de privilégios, ela é acima. A posição ela é maior do que o prestígio, porque para ter prestígio, primeiro tem que ter posição. A posição, em certos momentos, ela é maior do que o dinheiro, porque pessoas para terem um certo dinheiro, eles precisam da posição para primeiro ter o dinheiro. A posição ela é maior do que qualquer formalidade, porque as formalidades são criadas porque existe posição, alguém que está sobre posição. A posição ela influencia.
ela ajuda, ela faz crescer, desenvolver, produzir. Ela amplia os espaços, ela traz crescimento, traz produtividade, traz entendimento, traz educação, estado de consciência, mudança de ambiente, mudança de sociedades para melhor, através da boa posição. A boa posição ela é abrangente, ela é crescente, ela é vista à distância, ela é vista de longe, ela é exercida em um país, mas vista de outros países. O mundo observa e olha as boas posições quando são exercidas. Ela é um objeto de crescimento, de desenvolvimento em países, em pessoas, em regiões do mundo. Pessoas se admiram com boas posições. Ela traz apoio, traz proteção, traz ajuda. As pessoas apoiam e se dão a apoiar as posições que pessoas exercem em tal posição. Os segmentos agradecem, porque posições estão sobre segmentos. Posição é um segmento, mas existem posições que estão acima de segmentos. E as posições que estão acima de segmentos, tais segmentos, para se desenvolver e crescer, eles precisam da influência, do desenvolvimento e do posicionamento de tal posição, onde tal pessoa exerce, que está acima de tal segmento, que existem posições. Porque tem posições sobre posições e posição acima de posições. Existem modelos de posições e todos são criados por Deus, que é o Criador de tudo. Então, cada posição que alguém está, seja fiel àquela posição. Abençoa a posição, porque posição é poder. Posição é transformação. Posição é crescimento extenso nas extremidades de cada estado. Posição é algo que traz uma vantagem para desenvolver e educar pessoas quando aquilo que é posição, que é bom, é aplicado. A posição faz alguém aplicar o que é bom para a vida. Posição é poder. Exerça bem a sua posição. Quer aprender mais sobre a sua posição? Quer buscar mais conhecimento para exercer melhor? Dobra o joelho, conversa com Deus, verbaliza com Deus, fala com Deus, porque tudo pertence a Deus. E se Ele te colocou numa posição, se você quer se aperfeiçoar e melhorar na posição, Deus sabe todos os caminhos perfeitos para trazer você a melhorar, desenvolver e crescer de acordo com o querer e da vontade dEle sobre a posição que você exerce. Posição é poder. E posição transfere poder, tem poder, exerce poder, é poder e é essencial para a vida quando se tem posição e exerce bem e traz a posição para abençoar o mundo, a vida na terra. O maior homem que pisou nessa terra, nascido do Espírito Santo de Deus, Jesus poderoso, o Jesus homem, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Ele desceu os céus. Ele estava no trono da glória. E ele viveu na terra como nós, como ser humano, como homem, como indivíduo. Ele sai da sua posição de glória, porque ele é o Criador, ele é o dono de tudo. Eu existo porque ele permitiu. Tudo existe porque ele permite. Mas Adão pecou. E nós estávamos nos lombos de Adão, nos genes de Adão. E herdemos o pecado de Adão. Mas para que esse pecado fosse perdoado, é necessário aceitar o Senhor Jesus como o único suficiente salvador das suas vidas. Antes, os pecados eram perdoados através de animais puros. Hoje, através da morte de Cristo na cruz. Então, a pessoa mais perfeita, não nascida de homem, mas do Espírito Santo de Deus, que veio essa terra, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, ele foi perfeito em tudo. Aqui está a sua palavra. Gênesis Apocalipse, a perfeição. A palavra pura do nosso Deus. E quem segue a Bíblia Sagrada tem bênçãos, tem sucesso na vida. E quem serve ao Senhor Jesus como único suficiente Salvador, tem o nome escrito no livro da vida e tem direito a morar no céu de glórias. Aceite o Senhor Jesus para morar no céu de glórias.
para passar a eternidade adorando o seu Deus, face a face, na beleza da sua santidade, desfrutando as maravilhas que Deus tem guardado para aqueles que o amam e viver eternamente com Deus. É a maior riqueza que o ser humano pode ter nessa terra. Aceite o Senhor Jesus para a episódio de glórias. Ele é tudo nessa vida. Glória a Deus. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Amém.